Salve, salve galera! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Behary. Hoje vamos começar com o capítulo 3, Sendo Capturado, identifique suas próprias armadilhas. Então, aqui nós vamos começar a entender um pouco melhor a nossa relação com os narcisistas. Ou seja, o narcisista às vezes me faz mal, me sacaneia, eu me sinto mal na relação e por que eu continuo me relacionando com essa pessoa ou com pessoas com este mesmo perfil? Porque é muito comum que uma pessoa que, por exemplo, se encante por um narcisista, muitas vezes saia de um narcisista para cair no outro. Então, a gente começar a entender um pouco melhor como é que funciona a nossa psique, para que a gente esteja sempre se relacionando, aturando e muitas vezes caindo de novo nas garras de outro narcisista ou narcisista, né? É homem ou mulher. Então vamos lá. Enfeitiçada pelo narcisista, talvez você não seja capaz de ver claramente o que está acontecendo em sua mente e seu corpo. Pode se sentir frustrada e insatisfeita com suas formas de lidar com esta pessoa irritante. Você não está sozinha quando pensa que é difícil interagir com um narcisista. Pode ser difícil avaliar as interações tóxicas durante a primeira fase de qualquer relacionamento, sobretudo se você só estiver na presença do narcisista de vez em quando. Mesmo quando parece evidente que ele é um pouco antipático, você pode ter crescido com a mensagem que falta de sorte, simplesmente vá levando, implantada no seu cérebro. Sobretudo se o narcisista em sua vida for uma autoridade, como por exemplo um patrão, um supervisor, professor ou mesmo um par romântico. Você não é boba, nem está sendo punida e definitivamente não tem sinais de derrota gravados na testa. O encanto e a inteligência do narcisista podem ser hipnotizadores, incentivando-a a ser complacente quando ele passa do limite. Você se sente atraída por esta pessoa porque ela é realmente sedutora, de várias maneiras. Então, eu acredito que aqui a autora ela quer inicialmente dizer que assim, você pode falar que um narcisista é uma pessoa difícil, mas você não pode dizer que ele não é uma pessoa sedutora e encantadora, especialmente quando ele ou ela querem, porque eles são. Né? É aquela pessoa que ela tem um manejo, ela tem habilidade, ela sabe como guiar uma relação, ela sabe como encantar, ela sabe como seduzir, né? E nem sempre a pessoa faz isso assim com uma intenção cruel, vamos dizer, né? Com uma intenção de assim, eu vou primeiro, vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Às vezes então, em muitos casos, inclusive, é isso. Mas nem sempre. Então, o narcisista, ele é sedutor. Ele tem aquela aura que vai fazendo a gente querer entrar na manha, na lábia, viver aquele mundo, né? E faz a gente se perguntar assim, o que está acontecendo comigo? Como é que eu posso ser tão enganada? E acho que o que a autora está querendo trazer aqui é, digamos assim, literalmente normalizar essa sensação. Normalizar a eficácia da sedução narcísica sobre a gente, né? E particularmente falando, assim, as experiências mostram que é gostoso ser seduzido por um narcisista. Porque é uma pessoa que sabe fazer isso, né? Muito bem, vamos adiante. É somente quando o salto fica frouxo em uma relação ou a dor se torna insuportável que começamos a vivenciar a depressão, a angústia e o estresse. Quando a situação se torna muito dolorosa, é possível que você deseje sair da sua zona de conforto e conservar esses sapatos velhos. Ou talvez jogá-los fora e experimentar algo novo, mesmo que isso seja desconfortável no início. Os outroras serizinhos que foram informados pelo sofrimento de viagens exaustivas, repletas de inúmeras decepções e concessões emocionais, estão agora equipados com uma bússola de sobrevivência. Aprendemos rapidamente o que podemos esperar do mundo, das pessoas e de nós mesmos. O cenário arquitetônico bem projetado do nosso cérebro está em expansão e fornece espaço para pensamentos, sentimentos, comportamentos e sensações corporais. Ele engloba inúmeros cômodos para sua moradia. A experiência é a recepcionista de sua mente, guiando-o discretamente de um cômodo para o outro. Então, o que ela está falando aqui? Ela está fazendo um preâmbulo para a gente entrar no tema, né, mais importante do vídeo de hoje, que é assim, lembre-se que você foi sendo programado, se programando ao longo de sua vida, tá?
Então você foi criando uma fórmula de estabelecer vínculos, uma forma de entender o mundo, você mesmo, as pessoas, as relações, que culminou em um conjunto X de experiências que te faz mais ou menos vulnerável, por exemplo, para se relacionar com um narcisista. É isso que ela está falando aqui. E isso é muito importante para nós. Então, por que o narcisista ativa seus esquemas? É muito comum que esquemas ocorram em grupos. Alguns dos grupos mais comuns entre as pessoas que estão envolvidas em relacionamentos com narcisistas são a desconfiança e a subjugação, a defectividade e os padrões inflexíveis, o abandono, a privação emocional e o autossacrifício. Examinemos mais em detalhes esses três conjuntos. Então, o que a autora está falando aqui? Você se relaciona com um narcisista porque você tem um conjunto de esquemas que foram sendo formados ao longo da sua vida e que combinam com os esquemas do narcisista. Lembram, em alguns vídeos atrás, quando eu falei dos esquemas que os narcisistas têm e dos esquemas das pessoas que se relacionam com narcisistas? E muitas vezes são parecidos, são o mesmo esquema, ativados de formas diferentes, que foi o que a gente falou também em vídeos anteriores. Então, enquanto alguns, por exemplo, têm um esquema de defectividade e se resignam, outros tentam hipercompensar, que é mais o caso do narcisista. Uma pessoa com esquema de defectividade resignada combina com uma que está compensando. Quem está compensando vai querer bater, vai querer mostrar que é superior. Às vezes pode até se tornar abusivo. E quem se resigna aceita isso. Então, esse é o raciocínio que a gente vai começar a fazer para entender por que você se relaciona de uma forma tão certinha com o narcisista. Vamos entender então esses três conjuntos. Porque os esquemas também, um detalhe antes da gente continuar, nós falamos sobre os 18 esquemas. Muitas pessoas se identificam com mais de um deles. A maior parte de nós, na verdade. E quando a gente está se relacionando no trabalho, o que acontece é que a ativação não é só de um esquema de cada vez. Geralmente, nós temos a ativação de alguns esquemas. Às vezes, o mesmo estímulo ativa diferentes esquemas de formas diferentes. Por quê? Porque tem diferentes significados. Então, é muito importante a gente ir percebendo isso. Quais esquemas meus estão sendo ativados? De que forma? E como isso está sendo organizado na minha relação com o narcisista? Vamos lá. Desconfiança e subjugação. Pode ser que você se identifique com os esquemas de desconfiança e subjugação. De sua autobiografia interna, ele conta a história de uma criança, você mesmo, que foi abusada ou maltratada. Como tal, sua reação frente a pessoas manipuladoras ou abusivas é submeter-se, ocultando seus sentimentos e fazendo o que lhe mandam. Se você não tiver contato com alguém para protegê-la quando criança, essa pode ter sido a única forma razoável de sobrevivência. Então agora, já adulta, quando o narcisista em sua vida se torna controlador ou a humilha, suas antigas memórias são disparadas, juntamente com as reações habituais. Seus mecanismos protetores fazem você responder ao controle e ao abuso, fechando-se e fazendo o que lhe mandam. Então, o que acontece? Uma pessoa com esse esquema de desconfiança e subjugação, ela percebe o abuso até, mas ela se subjuga a ele. Esse foi o único jeito que ela aprendeu. É sempre importante a gente entender isso. Na indústria da autoajuda, tem-se uma coisa muito perversa que é assim, você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Isso dito dessa forma está errado. Por quê? Porque eu já escolhi. Então, por exemplo, hoje eu estou sofrendo aqui nas mãos do narcisista, então por que você não muda, não faz uma escolha diferente? É que eu já escolhi várias vezes ao longo da minha vida lidar com situações do jeito que eu estou lidando hoje. Então, a gente precisa entender que as, entre aspas, escolhas que a gente fez, elas têm um contexto dentro do qual nós não tínhamos tantos recursos. Então, as crianças, elas têm poucos recursos emocionais, sociais, cognitivos para lidar com situações. Só que mesmo assim, elas têm que dar um jeito de lidar, porque elas não têm escolha. Então, a gente vai aprendendo a ser quem somos num ambiente onde a gente não está cheio de recursos. A gente tem poucos. Então, o que acontece? Quando os nossos esquemas são ativados, é como se a gente voltasse a ser aquela criança. A gente continua tendo poucos recursos. Muitas pessoas, inclusive, não vão se trabalhar em terapia e vão ter poucos recursos a vida toda. Nós somos seres de hábitos. Então, o que acontece?
eu estou restrito na quantidade de escolhas que eu posso fazer por causa de escolhas anteriores que eu fiz. E se a gente não leva isso em consideração, a gente fica só se forçando e se punindo por estar sendo abusado, o que é absurdo. Então eu já estou sofrendo e agora eu vou me punir por estar sofrendo. Não faz sentido nenhum. Eu preciso acolher esta parte minha. Para daí eu conseguir entender o que aconteceu na minha história, conseguir me relacionar diferente com as minhas memórias, com a minha própria história, e aí começar a poder me dar novas oportunidades no presente. Todo mundo sabe que é difícil mudar. As pessoas falam, né? Ah, mudança é fácil. Experimenta acordar 10 minutos mais cedo todo dia. Faça só essa mudança na tua rotina. Você vai ver que não é tão simples assim nós mudarmos os nossos hábitos. E se um hábito tão simples como acordar 10 minutos já é difícil, imagina mudar hábitos emocionais arraigados aí há décadas. Não é tão fácil assim. Não estou querendo dizer que é impossível, ou que a pessoa não deva buscar por isso. É óbvio que a gente tem que buscar, porque senão não vai ter mudança nenhuma. Mas é entendendo que essa história que a autora está trazendo aqui, ela é fundamental. Eu preciso pegar essa história minha na minha mão e trabalhar com isso. Se eu não fizer isto, eu não vou ter tanta escolha assim. Defectividade e padrões inflexíveis. Outro perfil comum entre pessoas que vivem relacionamentos com narcisistas. Esta pode ser a situação em que se você cresceu sentindo-se inadequada e indigna de ser amada. Você pode ter se esforçado o mais arduamente possível para ser uma criança boa e aceitável, fazer as coisas certas, evitar críticas, obter aceitação e desfrutar de atenção amorosa. No aqui e agora, quando o narcisista em sua vida é crítico ou retraído, você trabalha tão arduamente quanto pode para ser amiga, cônjuge, colega de trabalho ou irmã perfeita. Mais uma vez, você está dançando ao som de um tambor distante em uma orquestra de memórias que toca canções fora de moda. Então, o que ela está falando aqui? Quando eu tenho um esquema, né, de defectividade, eu vou entender que eu sou indigno, que eu sou inadequado, que eu sou estranho, que eu sou inferior. E eu vou tentar, de alguma forma, fazer algo para as pessoas me amarem. Quando você se encontra com um narcisista que é muito crítico ou que é frio, esse é o prato cheio. Ele não me ama por quê? Porque eu não sou o suficiente. Ele está me criticando por quê? Porque eu devo estar merecendo. E aí a pessoa se engata e vai embora e nunca mais para de correr atrás, de tentar fazer o narcisista olhar para ela e sorrir, ficar feliz, ficar bem na relação. Né? E esta é uma jornada sem fim. Abandono, privação emocional e autossacrifício. Uma outra combinação, né? Algo similar pode aplicar-se a você caso tenha crescido sentindo que não havia ninguém com quem realmente pudesse contar. Que a pessoa que amava podia deixá-lo. Ou que nunca entendeu verdadeiramente. Ou que não lhe deu o amor, a afeição e o apoio necessários. Você pode ter chegado a essas crenças devido à instabilidade de um pai ou uma mãe alcoólatra, perda de um responsável, divórcio, ou talvez ao fato de um dos genitores ter estado deprimido demais para criá-la adequadamente. Por meio de uma combinação de temperamento e experiências, você talvez tenha conseguido colocar suas necessidades de lado e focado em cuidar dos outros. Se você se sente um peso para seus pais e era sensível às suas preocupações e expectativas, provavelmente trabalhou arduamente para agradá-los e também a outras pessoas, pedindo pouco em troca e satisfazendo-se com as migalhas que encontrou pelo caminho. Qualquer ressentimento por ter sido privado ou abandonado foi obscurecido por um sentimento de culpa sempre dominante. Então veja, isso daqui é prato cheio para uma relação com um narcisista. Por quê? Porque narcisistas em geral são pessoas demandantes. Eles precisam ser admirados o tempo todo, amados o tempo todo, você precisa olhar para ele o tempo todo, ele precisa ter sempre a voz, ele quer sempre o centro das atenções, as necessidades dele são as mais importantes, etc, 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 etc. Então o que acontece? Se eu me dou para o outro, se eu acredito que eu estou sozinho, que eu preciso me doar para o outro, fechou. Eu tenho aqui um outro que vai querer que eu me doe e me doe mais, e me doe mais, e me doe mais, e nunca vai estar bom. Né? O narcisista, inclusive, muitas pessoas que têm o esquema de autossacrifício, que já são pessoas que se doam por natureza, conseguem ficar, às vezes, irritadas com a quantidade de demanda de um narcisista. Né? Porque ele demanda muito mesmo. Claro, pode ser que, embora tenha uma combinação semelhante de esquemas, ou talvez alguma diferente, quando você é testado ou ativado por interações difíceis com outras pessoas, contra-ataca intimidando, exigindo, ameaçando. Né? E embora pareça que você possui uma voz impressionante, o oponente principal em sua batalha é apenas um fantasma.
o inimigo que emerge de seus arquivos de memória. Você sente que está chegando ao limite e contra-ataca, ou se mantém na defensiva. Entretanto, há uma diferença entre expressar a sua opinião e se defender com desdém, críticas e arrogâncias. Tá? Então, aqui a autora já começa a entrar num ponto, que nós vamos ver melhor nos próximos vídeos, que tem a ver com a gente desenvolver uma voz pessoalizada. Ou seja, eu começar, mesmo identificando os meus esquemas, tá? Eu preciso identificar os meus esquemas. E eu também preciso perceber como que eu mostro esses esquemas. Por quê? Porque quando eu mostro o meu esquema, quando eu estou vivendo o meu esquema, por exemplo, quando tem alguém sendo crítico comigo e eu absorvo aquela crítica, fico quieto, me fecho e fico pensando por que eu fiz algo errado, aqui eu estou absorvendo e estou repetindo a minha história. Eu preciso desenvolver uma voz que me ajude a perceber, pera, isso está inadequado. E ao invés de reagir de uma forma agressiva, no sentido de apenas reagir contra a pessoa, eu reagir a meu favor. Eu sempre falo que tem uma diferença entre a gente agir contra o outro e a nosso favor. Porque quando a gente reage contra o outro, o objetivo, de alguma forma, é o ataque. Eu ataco o outro, venço o outro, ganhei o jogo. Mas quando a gente joga a nosso favor, esse não é o objetivo. O objetivo é a gente perceber que está se sentindo bem. É a gente construir algo para nós. E quando a gente foca nisto, é aí onde a gente começa de fato a vencer os nossos esquemas. Porque às vezes a pessoa, entre aspas, se empodera, dá uma brigada, dá uma xingada, termina a relação e o próximo relacionamento está com uma pessoa igual. Cadê o tal do empoderamento? Não houve mudança. Houve apenas uma briga, uma luta. Entendem o que eu quero dizer? A mudança ela vai acontecer de fato quando a gente consegue perceber as nossas necessidades e tomar conta delas. Às vezes é até possível manter o próprio relacionamento. Se manter dentro da relação e conseguir ter suas necessidades satisfeitas. Obviamente, quando se trata de uma relação, também vai depender do outro. Mas ainda assim, o que eu quero chamar a atenção é que isso é possível. A única alternativa não é terminar. A alternativa, de fato, é a gente aprender a dar conta das nossas necessidades emocionais não resolvidas. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. A gente está começando ele, tem também bastante conteúdo dentro desse capítulo. Ele é um livro relativamente pequeno, um livro de 220 páginas, mais ou menos, 215 aqui. Mas ele é um livro muito denso, com bastante experiência, com bastante conteúdo, que a gente pode falar bastante sobre ele. Espero vocês no próximo capítulo.